Deus, paz do Senhor. Irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso. Senhor, dono de todas as coisas. Papai, Tu que sabe de todas as coisas, papai. Tu que cuida de nós, papai. Senhor, repreende todo espírito do engano, todo espírito, meu Pai, aleluia, do pânico, do medo. Senhor, repreende, meu Pai, todo ataque cardíaco, tudo aquilo que não provém de Ti. Toma minha vida em Tuas mãos, toma a vida de cada irmão em Tuas mãos, visita essa área da saúde, a área, Senhor, aleluia, sentimental, a área financeira, a área principalmente espiritual, papai. Visita a parentela, meu Pai. Joga por terra toda a retaliação e fúria do inimigo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, papai. Porque está em Tua palavra que temos que orar uns pelos outros, que temos que, Senhor, que nos exortar no dia chamado hoje, para que nosso coração não se endureça, meu Pai. Aleluia, em relação ao pecado. Papai, em nome de Jesus, papai, Senhor, toma seu lugar, meu Pai, que eu diminua, para que o Senhor possa vir crescer, meu Pai, para que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas próprias palavras que coloquem em minha boca, meu Pai. Aleluia, porque muitas das vezes misturamos, papai, aleluia, aquilo que o Senhor está nos direcionando com o que nós achamos, aleluia, e isso gera às vezes confusão, Senhor. Então repreende todo espírito de confusão, meu Pai. Perdoa mais uma vez meus pecados, atos, pensamentos e palavras, e toma o seu lugar, que é o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor me direcionou a palavra dele, aleluia, que se encontra em Hebreus, aleluia, Hebreus 3, no capítulo 3, que o título diz assim: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Irmãos, aleluia, a poder no sangue de Jesus. Irmãos, eu vou ler aqui a palavra, irmãos, até o Espírito Santo me direcionar. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel a quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me dignei contra essa geração e disse: este erro em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-os uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvide a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvindo o provocaram, mas todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se dignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos os corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua infidelidade. Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, aqui o Espírito Santo, né, ele está me direcionando, aleluia, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Também ele está me lembrando, né, falando de incredulidade e falando de desobediência, aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra, né, de exortação, né, é em primeiro lugar para mim, né, que estou levando a palavra e depois estou repartindo para os irmãos, né, porque, irmãos, nós ali na nossa falta de maturidade espiritual, né, na nossa falta ali de ficar duvidando, insistir em duvidar da palavra do Senhor, uma vez né, que nós ali, aqui Paulo está chamando a atenção da igreja, que já conhecia a palavra do Senhor. Glória a Deus, porque ele direciona todas as coisas. O povo conhecia Deus, né? O povo, ele viu maravilhas, sinais de maravilha, ele viu o mar se abrir para eles passarem, viu o mesmo mar se fechar, aniquilando ali o seu inimigo, queria a morte deles. Então, o povo ali conhecia o Senhor, né? O povo ali tinha nuvem de glória ali, né? Para proteger eles. O maná caiu do céu para eles alimentar, não morrer de fome no deserto. Então, eles ali conheciam o Senhor. Aleluia. Então, o Senhor está direcionando essa palavra para um povo que conhece o Senhor. Aqui, esse vídeo é direcionado para mim e para irmãos que conhecem o Senhor. Não é irmãos aí que estão vivendo na ignorância, né? Que ainda não conhece a palavra, né? Que ainda ali Jesus não se apresentou. Não é isso. É para um povo que conhece o Senhor. Conhece, ou seja, conhece a palavra. Porque para conhecer o Senhor tem que conhecer a palavra dele. Aleluia, tem que crer. Aleluia, né? Porque é a palavra. O princípio era o verbo se fez carne. Então é a palavra, né, irmãos? Então o que o Espírito Santo está me direcionando da gente aí ver, aleluia, a consequência, né, aleluia, da gente insistir em ser desobediente, da gente ali insistir em ser incrédulo, conhecendo uma vez o Senhor, aleluia, que esse povo não entrou no repouso, ou seja, esse povo não entrou na terra prometida, aleluia, glória a Deus. Então, o que o Espírito Santo está me direcionando, irmãos, a nossa, aleluia, a nossa permanência, né, na palavra do Senhor, a nossa obediência. Falhas, irmãos, pecadores somos. Não estou aqui dizendo, irmão, se deleite nos seus pecados, não é isso. Estou falando que sempre teremos falhas e sempre seremos pecadores. Mas, porém, temos que buscar obedecer, temos que buscar o quê? A exercer a fé. Por isso que constantemente o Senhor está testando a nossa fé. Aleluia. Entendeu? Porque na obediência e na fé, né, nós vamos ver a terra prometida. Ou seja, vamos ver as promessas que Deus tem sobre a minha vida e sobre a vida do irmão e da irmã. Aleluia. Entendeu? O Senhor tem promessas na minha vida? Tem, mas também tem promessas na vida do irmão e da irmã. Aleluia, porque o Senhor, Ele quer o melhor para nós, né? Ele quer, aleluia, que sejamos salvos, né? Resgatados pelo sangue de Jesus. Nossa, é o que você tem de melhor, irmãos, é a tua salvação. Aleluia, né? Mas o Senhor quer sim que o irmão em terra, né, em carne aí, possa aí viver as promessas que ele tem sobre, né, que é os propósitos que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós. Ele tem propósito sim, senão ele não teria prometido ao povo uma terra prometida, né? Não teria, aleluia, cuidado desse povo no deserto, rumo à terra prometida. Então, mas para que se cumpra essas promessas, é necessário aí que vivemos aí em obediência, né, em permanência, né, e crendo no Senhor. Guarde essa palavra no coração, que o Espírito Santo vai continuar falando aos corações dos irmãos. Fique na paz de Jesus.